Olá, boa tarde. Agora que a gente já consagrou o deck, né, que eu mostrei pra vocês, a gente vai fazer uma tiragem aqui, uma mandala astrológica pro ano de 2026, né? Então vamos fazer uma leitura aqui geral pro ano de 2026, só com os arcanos maiores, para ver como vai ser esse ano. Só que eu senti de não colocar apenas 12, né? Porque esse é o calendário gregoriano. Então a gente, como são, na verdade, pelo calendário lá do sincronário da paz, né? São 13 meses porque são 13 luas. Então são 13 luas de 28 dias que dá 360 e um dia fora do tempo. Então a gente vai fazer 13, a mandala aqui com 13 cartas para cada mês. Então vamos lá. E só explicando por que eu vou fazer 13, né? Vamos lá, vamos ver o que o primeiro mês, né, nos aguarda. A justiça. Então, assim, como vai ser um ano regido por Marte, né, pelo planeta Marte, e a primeira carta trazendo a justiça, falando que talvez seja o ano já começa sobre essa perspectiva, né, de fazer uma limpeza e de botar na balança o que de fato deve permanecer ou não, já é algo bastante forte para o início de ano, né? Então, assim, o ano nem começou e como ele é um ano 1, então, assim, vai ser um ano muito forte, né? O segundo mês vai ser a sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, ela fala muito sobre o interior, né? O que a gente guarda no nosso inconsciente. E então, assim, o primeiro mês que fala sobre a justiça talvez seja justamente essa análise do que serve e o que não serve, né? Do que deve ser balanceado, né? Do que é justo e o que não é justo, para que o segundo mês que a gente acessa essa sacerdotisa, que essa sabedoria interior, que muitas vezes está ainda oculta para nós, né? E talvez a gente só vai acessar quando a gente souber o que é justo para a nossa vida. Enquanto a gente não acessa o que é justo, a gente vai ficar ali aprisionado, né? Nas incertezas e não é isso que Marte quer, porque Marte, ele na verdade, ele pede essa autenticidade para que você se descubra e entenda quem você é, que você retire aquilo que está oculto e traga para o consciente, para que você compreenda e possa fazer essas escolhas aqui da justiça de forma mais sábia e justa. A próxima carta é o Sol, que combina muito, né? Por quê? Porque quando você está aqui no oculto, no inconsciente, que você não está vendo, que você tem muitas emoções ali dentro, tem muitas questões para tratar, mas que você não está vendo, o Sol traz essa clareza, que é como se fosse uma chama que ativa internamente e gira as chaves que você precisa. Então faz muito sentido o próximo mês, né? Por quê? Porque é como se fosse uma construção. A gente está no ano 1. Então a gente está construindo um novo ano, né? Então o Sol ele vem trazer essa clareza para a sacerdotisa, né? Dos sentimentos, do que estava oculto. A próxima carta é o enforcado. O enforcado, porque talvez, que acontece? A sua perspectiva, ela estava inversa, né? Ela estava invertida. Então, o iluminado, o pendurado, ele fala de uma pessoa que ela está iluminada, que ela é iluminada, só que ela não, ela só está presa por um pé, no caso ela está ali presa por escolha própria, né, de ficar ali na inércia, e talvez a justiça e a sacerdotisa e o sol, eles estão trazendo essa clareza para o iluminado, para que ele veja de forma diferente essa situação, porque talvez a forma com que ele está vendo é uma forma distorcida e errada. Então acaba que ele fica ali preso, sem movimentação, e esse ano é um ano de muita movimentação por conta dos regentes. É um ano é um ano regido por três orixás muito fortes, que é Ogum,
Oxóssi e Yansan, que vão trazer muita dinâmica e muita movimentação para o ano. Então, assim, não é o momento mais de ficar parado. Na verdade, o iluminado ele tem que fazer esse movimento, né? Ele tem que começar a se movimentar, porque vai ser um ano que exige. Quem não se movimentar, a energia do planeta, né, vai estar tão forte que a pessoa não vai dar conta. Ó, que eu acabei de dizer. A próxima carta foi o carro, que é o quê? O carro ele é governado por 2 cavalos, né? Então, o que você precisa? Você precisa tomar conta do carro, porque enquanto você não está na frente do carro, dominando ali as suas emoções e se posicionando dentro da vida, quem direciona e quem dá forma e quem dá ali direção para essa carruagem são os cavalos. Então você precisa assumir ali a sua vida completamente nesse ano de 2026, porque é você que tem que estar no direcionamento da existência e não os cavalos, né? Na verdade, você que tem que estar guiando essa carroça. Então você tem que se soltar aqui, começar a ver a vida de forma diferente, se soltar, porque você pode, e movimentar isso, né? Movimentar essa vida aí, porque você tem todo o poder. A próxima carta é a força. A força, ela fala sobre domar os leões internos, né? Então, assim, talvez vão ter muitas energias ali para te sabotar, para não permitir que você caminhe em direção àquilo que você veio fazer. Na verdade, talvez veio realmente, assim, te sabotar dentro desse processo desse ano para que você continue sempre fazendo as mesmas coisas e continuando pendurado. Mas esse não é um ano, na verdade, para você fazer isso. Na verdade, esse é o ano da mudança, do giro energético. Então, você precisa entregar muita energia para essa situação, para que esse ano gire. E você precisa da força, porque como o Marte ele é regido pelo Deus da Guerra, o Deus da Guerra ele precisa dessa energia, né? Que essa roda, né? Que gira as engrenagens da vida. Então ele precisa dessa força, né? Precisa de fato domar os leões internos, né? As vozes sabotadoras que não deixa caminhar e você precisa ser mais forte do que qualquer coisa que queira te impedir de vencer. O próximo mês é o mestre, que no caso é o imperador. Então, eu acho que é o imperador ou é acho que é o papa nesse baralho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se tem qual é mesmo, porque esse baralho aqui ele é diferente. Não, ele é o papa mesmo, né? Que é o mestre. Então, o papa, né? Que é o papa é a representação do divino aqui na Terra. Então, ele fala sobre esse processo, né, de automaestria, mas também da ajuda espiritual. Então, assim, é um momento de que você, porque assim, como vai estar atuando Marte, e Marte ele pede essa autenticidade, você não vai poder mais estar ali em relações nas quais você não coloca a sua verdade, na verdade. Você fica ali refém, né, de alguém que te direcione, ou que diga o que você deve fazer, ou você não assuma a sua verdade, você fica ali sempre submetido a alguém dizer, olha, faça isso, faça aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E esse ano de Marte não, né? Por quê? Porque todos esses orixás e esse deus da guerra, que é Marte, ele vai cortar essas relações de dependência. Por quê? Porque ele quer a autonomia das pessoas, ele quer que as pessoas sejam autênticas, tenham a sua verdade. Então, por isso que o mestre veio aqui, porque você tem que ser seu mestre. Só que o mestre, ele tem que ir para dentro para acessar. Por isso que quando você vai para dentro, você acessa a sua espiritualidade, né? O seu interior, a sua parte mais profunda. Então, assim, por isso que talvez essa sabotagem, porque muitas pessoas ainda querem ficar na vida mundana, né? Só que não é um ano para isso, na verdade, é um ano de descoberta, de evolução, de crescimento, né? Profundo, porque é um ano, né? A próxima carta é os amantes, que é a escolha. Meu Deus, que perfeito! Os amantes
é um homem que tá com duas mulheres, né? Que é a primeira mulher da vida do homem, que é a mãe, e a segunda mulher é o amor dele, da vida dele, né? E aí ele tem que escolher, né? Se ele quer caminhar para frente ou se ele quer ficar aprisionado ali no passado. Então essa carta ela fala muito sobre isso, né? Se você quer ficar sendo o mesmo, que é na zona de conforto, que é o passado, que é a mãe, que é o que você já conhece, ou você quer ir para o novo, que é o desconhecido, mas é a pessoa da sua vida, né? A pessoa que te modifica, porque a mãe traz a pessoa, traz o ser do espiritual para a terra, para o material. E a mulher, ela é ao contrário, né? O parceiro, ele leva a pessoa da carne para o espiritual. Então, por isso que essas relações elas são muito profundas, né? Mas tem a escolha, a decisão da mudança, se vai ou se fica, né? Ou se vai para o futuro ou se fica aprisionado no passado. A próxima carta é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, né, que também é um dos regentes desse ano, que tanto vai ser o mago por conta da influência da energia 1, como o 10, que é a Roda da Fortuna, porque o 10 ele é o ano, só que como na numerologia não existe números somados, né? Na verdade, números somados não, números pares, só existe um número, então só vai até o 9. Então não chega até o 10, né? O 10 volta por 1. Então, por isso que vai ter a regência desses dois arcanos, né? Tanto o mago, que é o criador da existência, é o que cria, ele tem todos os elementos, só que para o mago criar, ele tem que ter chegado, ele já tem que ter passado pelo eremita, porque o mago ele só manifesta quando ele se conhece bastante, porque daí ele não duvida, ele sabe que ele vai manifestar, né? E a roda da fortuna. A roda da fortuna é o que é destinado, né? O que é destinado tem muita força. Então, mesmo que aqui você esteja na dúvida, né? Se caminha para frente ou se fica com o passado, o que foi destinado para a sua vida, porque tem forças espirituais agindo aqui nesse ano de 2026, o que foi destinado para você vai acontecer, né? Então a sua colheita ela vai chegar. Por quê? Porque o que é destinado a você vai chegar, por quê? Porque você fez plantações. E sendo elas boas ou ruins, você vai colher esses frutos. E aqui está dizendo, né, que esses frutos vão chegar. Então aqui a gente já tem 9 cartas. Então vamos para a próxima. A próxima é o eremita, né? Depois da roda da fortuna, que talvez é como se houvesse ali algo aconteceu que trouxe a roda, né? Algo, porque a roda ela é inesperada. Então assim, o que estava embaixo subiu e o que estava em cima desceu. Então, talvez seja um momento de reflexão, uma pausa para analisar todos esses meses aqui, né? Porque a gente já está quase finalizando aqui esses ciclos, né? Então, para analisar tudo que foi aprendido, né? Para integralizar essas energias desse conhecimento, então talvez nesse período aqui a pessoa vá para o eremita, né? Para refletir se de fato está caminhando, se de fato saiu aqui do enforcado e está fazendo escolhas corretas ou se continua no mesmo caminho. Porque Marte, ele fala muito, como ele é o deus da guerra, Marte ele vai exigir muito poder, mas muito poder de quebrar o velho, porque Marte ele pede para que você se prepare, porque você não vai em uma guerra sem recursos. Então, assim, ele pede para que você perceba se você está gastando muita energia com o que não tem fundamento, né? Com o que não vai para frente. Porque se você está gastando energia com coisas que não vão dar resultados, vai ser cortado, mas vai ser cortado de uma forma muito brusca, porque ele vai trazer uma guerra interna. É como se ele forçasse a escolha. Então, talvez por isso, em alguns momentos, esse ano vai pedir para um fechamento, né? Para que você se feche um pouco na sua energia para refletir. É como se fosse uma pausa de sabedoria, uma pausa para refletir se o caminho tá correto. E por isso é eremita. O próximo a carta é a Imperatriz. Então a Imperatriz ela é o sentir abundante.
Então, tudo que ela cria com abundância, ela dá vida, né? Ela dá, por quê? Porque ela gesta também. Então, em algum nível, essa carta aqui, né, que é o eremita, indo para a imperatriz, quer dizer o quê? Que você está caminhando sim no caminho correto, porque você está ali assumindo o seu trono. Então, em algum nível, você está fazendo a caminhada correta em direção à sua jornada, né, desse ano. A próxima carta é o imperador, né? Então, como a gente está ativando bastante a energia de aquário, que a energia de aquário, que é a nova era, ela fala muito sobre essa questão das almas gêmeas, né? Que o caminhar agora não vai ser um caminhar individual, vai ser um caminhar coletivo. Então, assim, quando duas almas gêmeas elas se fundem, elas trazem para a Terra, é como se fossem duas consciências unidas, então é muito mais poderoso, né? Então, assim, esse ano vai ser muito bom as questões afetivas, né? Muitas pessoas despertando para esse amor verdadeiro. Então, aqui traz o imperador, e o imperador, na forma correta, ele é uma pessoa muito sábia, ele é uma pessoa muito verdadeira, ele é o dono do império, né? Então, assim, o casal aqui quer dizer, assim, que talvez essa jornada aqui seja para encontrar esse amor verdadeiro, né? Para que você tenha autenticidade de verdade, para manifestar um amor que seja um amor de alma, né? E a última carta dessa mandala, a morte. E no final do deck, a lua. Sim, o que eu entendo dessa carta aqui da morte para o último ciclo desse ano, eu entendo que a morte ela vai trazer a mudança, né? Porque quando você passar aqui por todas essas fases aqui, né? Até sobre esse encontro de amor verdadeiro, talvez esse encontro seja o se amar, né? Se olhar com amor. Por isso que talvez você faz essa pausa aqui para se amar tão profundamente, esse amor tão abundante, próspero, que cria e dá manifestação a qualquer coisa, que é a imperatriz, que é esse útero, né? Talvez seja esse amor próprio. E esse amor próprio traga esse império e esse imperador, né? Que é essa energia, a integração do masculino e do feminino. Então aqui não há desequilíbrio, né? Porque as duas polaridades estão na mesa. Então é como se você tivesse plenamente. E a morte é justamente porque você não acaba esse ano aqui da mesma forma. Vai ser um ano tão poderoso que quando acabar você não vai ser a mesma pessoa. E quando você olhar para trás, né, você vai enxergar isso, né, que você teve uma transformação profunda. Então partes suas ficaram por este ano e você sai dele renovado, diferente. E a lua, talvez, ela fale que este ano é para que você encare as suas sombras, né? Integralize as sombras que você possui, a água interna, né? E aqui também, ó, é um casal de cachorro olhando para a lua. E aqui escorpião, né? Olhando para eles. E escorpião é emoção, né? Para que você lide com as emoções. E é isso. Então, assim, esse ano fala, Marte, todos os Mercúrios desse ano vão ser em planetas de água. Para quê? Por quê? Porque Mercúrio é o retorno de algo para que você veja de outra forma, de uma forma mais madura. Então, essa lua aqui no final do deck me diz muito sobre isso, né? Sobre integrar essa luz e sobre essa sombra, para que no final de tudo você esteja mais equilibrado, mais pleno, para que essa morte aqui ocorra sem dores, porque a dor é opcional, né? Na verdade, você só vai sentir ali o sofrimento da dor se você quiser. E é isso. Então, talvez esse ano seja, né, um ano de passar pela, pela lua, né, que é a noite mais escura da alma, para que aconteça essa morte e essa integração aqui, né, dos dois polos, do feminino e do masculino e do amor próprio. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa mandala que fala sobre o ano de 2026, que vocês tenham gostado e que façam sentido para alguém no final do ano, né?
E é isso. Curtam, comentem, sigam meu canal se vocês gostarem. E é isso. Gratidão.